Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje meditaremos no Evangelho que está em Mateus, capítulo 24, versículos de 42 a 51. Vigiai, diz Jesus, vigiai, pois no dia em que não esperais, o vosso Senhor há de vir. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Abro um parênteses, coloco aqui missão. Movimentos da comunidade. O Senhor deu uma missão para o empregado, de cuidar da casa, de dar alimento na hora certa para os empregados, os demais empregados, e Deus se preocupa em nos dar o alimento físico, espiritual, o pão da provisão de várias situações. E a missão que Deus nos dá hoje eu posso ver pelos movimentos, não só de igrejas, mas colocando aqui os movimentos da igreja, como frutos que o Senhor frutificou. É a missão. Os movimentos em que pertencem a um determinado lugar, em que o Senhor multiplicou o pão, multiplicou esses dons e talentos e multiplicou esses movimentos para propagar a sua palavra. Porque há 2025 anos a gente sabe da palavra. Se não fosse aqueles que a escreveu, que registrassem as falas de Jesus. Então, movimentos da comunidade que Deus confiou os dons e talentos como empréstimo para frutificar nele, na pessoa do outro, do nosso próximo. Porque ele mesmo disse: que fizestes ao próximo, a mim fizestes. Senhor, quando que vemos nu e o ajudamos, o vestimos, o demos de alimentar. Quando fizerdes isto ao menor dos meus. Então, missão. Qual a missão que Jesus dá? E de pregar o Evangelho. Aí os movimentos da igreja, os movimentos pastorais que ajudam o outro, são ramificações do reino, que é lá, mas inicia aqui. Então, frutificar o reino. Ramificações do reino aqui são os movimentos que você faz para ajudar o próximo. Uma campanha do agasalho, por exemplo. Continuando. Feliz o empregado cujo senhor o encontrar agindo assim, quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Abro parênteses. Mais ainda o Senhor nos dá. Novamente, vida em comunidade. Deus confia os seus ministérios, os seus movimentos aos seus filhos. A quem tem, será dado mais, pela sua boa vontade. Mas eu não sei fazer, mas tenha boa vontade, aprenda, alguém vai te ensinar. A quem não frutificar, será tirado até o que não tem. Está em Mateus 25, versículo 29. Continuando. Mas, se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, abro parênteses, vida desenfreada, pensando que não é visto, que passará sem a sua recompensa,
que não será julgado. Recordo-me da parábola do filho pródigo. Pensar que dará tempo de mudar. E se não der? Eu não acreditar em algo não anula a sua existência. Então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio, figuras de linguagem, né? E lhe imporá a sorte dos hipócritas. Abro parênteses. Justo julgamento. Todos terão o seu julgamento. Colherá o que plantou. É afirmativo que os hipócritas terão a sua sorte, ou seja, o seu julgamento. Partir ao meio é tão desesperador que é como se dividisse o ser. Divisão da mente, divisão de que não traz paz. O que não traz paz divide. E aí será partido ao meio. Será despedaçado, lançado fora, recordando o evangelho daquele rapaz que não tinha, daquele homem que não estava com o traje certo, na festa do rei. E ficará à mercê da sorte dos hipócritas. O que é isso? A recompensa da hipocrisia. Recordo-me também dos fariseus. Ali haverá, finalizando, ali haverá choro e ranger de dentes. Em várias passagens da Sagrada Escritura, Jesus fala essa frase: haverá choro e ranger de dentes. Pranto, desespero, que nem se compara aos sofrimentos e desesperos os quais podemos passar aqui. E Deus nos livra. Será que lá vamos ter defesa? Será que dá tempo? Faça aqui. Não espere a porta fechar para ir. Não espere 1 minuto para o supermercado fechar para ir fazer as compras. Pode ser que no caminho há distrações e o atrasará. E a porta será fechada. Não te conheço. Distrações do dia a dia. Mesmo que dê tempo de chegar lá, se no meio do caminho houver distrações, você pode atrasar e encontrar o supermercado fechado ou o lugar que você for. Em 1 minuto não dá tempo de fazer o que você precisa, né? Esta é a palavra do Senhor, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.